Fala, turma, sejam todos bem-vindos ao Além do Mais. E hoje a gente está aqui para trazer um cara, imaginem vocês, um cara que é empresário, advogado, que já construiu uma carreira na iniciativa privada, que já está em um nome, querer ir para a carreira política, Desirê. O que será que deu na cabeça dessa pessoa para poder fazer isso? Nossa, olá, gente. Estou aqui de novo brilhando de vida para o nosso podcast. E mais, uma família já arriscou, empreendedora, arriscou a ter bar, empreendia desde criança, que eu fiquei sabendo também. Desde pequenininho já cuidava de algum negocinho, e não é árabe. E esse cara agora, que já trabalhou, inclusive trabalha com política, mas nunca política, nunca para cargo. Imagina isso, Mariano. Quem é essa figura? É isso aí. Hoje a gente vai conversar com o Roberto Tomás. Roberto Tomás, que vou ler aqui o currículo dele que eu sempre leio. Ele é natural de São João Nepomuceno. Estudou lá no ensino fundamental, nos colégios públicos da cidade, depois veio para terminar a formação dele aqui em Juiz de Fora. Aqui em Juiz de Fora, Desirê, ele se formou em aviação civil, é piloto. Depois ele fez direito na UFJF, contabilidade no Machado Sobrinho. Ele é um advogado militante, trabalha aí como consultor para empresas e órgãos públicos. É empresário, você já disse aqui, dono do La Cueva de Cervantes, é um pub, um restaurante famoso aqui da cidade. E também, agora, está se colocando para ser o pré-candidato a prefeito de São João Nepomuceno. Essa é a pessoa, seja muito bem-vindo, Roberto, aqui à nossa casa. Ô Mariano, obrigado, é um prazer muito grande estar aqui com vocês, né? Adorei aqui a locação do podcast de vocês, Além do Mais, e vou tentar passar para vocês um pouquinho da minha história. Bacana. E Mariano, e o problema da história dele é que a história dele é igual à minha. Por quê? Eu conheço o Beto desde que eu nasci. Só tem pouco tempo. Pouco tempo. As mães, melhores amigas, engravidaram na mesma época, a gente nasceu no mesmo ano. Roberto, E desde então. Roberto, aqui em Juiz de Fora você é conhecido como Roberto Tomás, mas Sim. Em São João é conhecido como Beto Marreco. Beto Marreco. O que é isso? Que história é essa? A história do Beto Marreco tem uma ligação muito próxima com a dele. Mentira. Né? A casa dos meus pais, dos meus avós, ficava de frente para a casa dos avós da dele, Dr. Aurélio de Castro Cunha, né? Olha aí. Ele era um antigo promotor lá de São João Nepomuceno. E em frente à casa dos meus pais e dos meus avós tem um lago, onde ficavam marrecos selvagens, né? E os caçadores caçavam as mães, os pais, e sobrava aquela ninhada de marrequinhos, né? E eles ficavam condoídos com aquela situação, levavam para o meu avô cuidar. Num dado momento da minha vida, quando eu tinha 9 para 10 anos, eu passei a cuidar dos marrequinhos. Primeiro empreendimento. E de cada 10 que chegavam, 9 ou 10 viviam, né? Porque eu tomava muito cuidado, tinha tempo para isso, né? Só que marreco eu acho que tem um olfato melhor do que de cachorro, porque quando completei 14 anos, meu pai me deu a chave de casa e era muito comum eu chegar mais tarde, meia-noite. E naquela época, São João tinha 16 mil habitantes, pouca gente. As casas ficavam abertas, a minha casa praticamente não ficava fechada, né? E chegando 2 horas da manhã, quando os marrecos percebiam que eu estava chegando em casa, era uma festa, né? A marrecada toda fazendo uma algazarra danada. E, para variar, doutor Aurélio, avô da D, olha isso. O quarto dele ficava de frente para a rua, onde exatamente ficava o Lago dos Patinhos, né? O doutor Aurélio abria a janela, acendia todas as luzes, virava para a avó da D e falava assim: não é nada não, Lena, é o Beto dos Marrecos que está chegando. E nisso eu acordava a rua toda, né? O tempo se passou, de Beto dos Marrecos ficou o Beto Marreco, graças ao avô da D, que me deu esse apelido e que fica até hoje, né? Estou com 52 anos de idade, já tenho 52, praticamente 52. Eu tenho 42 anos, praticamente, que eu tenho esse apelido graças ao avô da D. E virou Beto Marreco. Virou Beto Marreco. Precisava falar a sua idade? Não, mas... Havia necessidade da pessoa da idade da outra? Não, mas a D é igual vinho. O tempo vai passando, ela fica cada vez mais apurada e mais bonita e mais interessante. Muito bom. Roberto, a gente falou aqui, já começando com um punch inicial. Você é um advogado renomado, você é um empresário que é conhecido.
Você não tá na área política, mas agora resolveu se colocar nessa função. E é uma função cheia de desafios. Por que isso? Assim, eu não estou na condição ativa, né, na área política, porque, só para deixar claro, tem 25 anos que eu me dedico ao assessoramento a órgãos públicos, basicamente prefeituras, câmaras, institutos de previdência. Já tive contato com governadores, fazendo trabalhos esporádicos, etc. e tal. E por que entrar na política, né? Eu acho que é um chamado, né? Porque a política é tão mal vista e eu, de agente crítico, eu resolvi dar a cara a bater. Por quê? Porque eu acho que eu posso, porque eu acho que eu tenho capacidade para fazer isso, né? Acima dessa capacidade tem também um gesto de amor, porque eu não penso em entrar na política, eu penso ser prefeito de São João Nepomuceno, cidade onde eu nasci. Meu pai está enterrado lá, minha família está toda lá. E eu gostaria de dar àquela cidade parte da competência acumulada nesses 25 anos de trajetória bem-sucedida, graças a Deus, no assessoramento a órgãos públicos, né? Eu vejo a minha cidade hoje um tanto quanto doente e eu acho que eu tenho condição e o antídoto para colocar ela nos rumos de antigamente, né? São João sempre foi conhecida como uma cidade garbosa, uma cidade de uma afinidade muito grande com a noite. Nós tínhamos um parque lá, tinha uma grande indústria lá, chamava Fábrica Sarmento. Depois, São João, nós nos especializamos muito na área de confecção, etc. e tal. Temos ainda uma atividade muito incipiente de agropecuária, de um modo geral, mas eu acho que São João merece mais, merece uma diversidade maior, né? E daí eu falei assim, eu sei onde buscar recursos para fazer esse approach, né? Esse início, né? E por que não deixar de ser um mero espectador da política em casa, desculpa o termo, mas com a bunda sentada no sofá, e tentar fazer algo diferente. Foi aí que surgiu unir o útil ao agradável, a competência acumulada nesse período todo de gestão, de assessoramento a órgãos públicos, ao mesmo tempo numa verdadeira paixão à minha cidade. Então, estamos aí para tentar ingressar na política da maneira que a gente considera correta, né? Porque senão não tem sentido você caminhar politicamente. Entendi. Você acha que você chegou numa idade que, você conquistou tudo que você queria, você chegou no ponto, tô feliz, eu não preciso de mais nada, porque tudo é propósito, sim, né? Sim, Até onde você quer chegar. E aí você fala, eu quero entregar um pouco de onde eu vim. Como é que esse misto? Porque você vai ter que abrir mão, você tem família. Sim. Como é que você encaixa isso nessa sua futura trajetória? Odê, ótima pergunta. Eu acho que eu vivo por emoção e por paixão. A partir do momento que isso cessar na minha vida, eu estou pronto para ir para outro plano. E eu sempre me movi, sempre com mais projetos. Eu sou ansioso por natureza, eu não me acomodo talvez com o que eu tenha, onde eu estou. E eu acho que a política, eu lembro de um deputado falando uma coisa muito interessante. Ser político, ao contrário da prática corrente hoje em dia no Brasil, é um ato de doação, porque você se transforma no que a gente chama de agente público. É aquele que vive em prol do outro, né? E por que entrar na política? Porque eu volto a dizer, eu acho que é um gesto de carinho com as pessoas que estão sofrendo. Eu vejo a minha entrada na política longe de haver qualquer tipo de vaidade, porque, sendo muito franco, eu acho que eu passei por mais de 150 prefeitos nesses 25 anos de gestão. Se eu fosse me enveredar, querer ser só político, eu tentaria a carreira como deputado estadual, federal. Eu acho que eu consigo, eu deixei uma memória afetiva nesses prefeitos que eu passei, porque eu nunca os abandonei, mesmo depois que eles deixaram de ser prefeitos. A gente tem uma relação de fidelidade com o agente público, né? Então, eu acho que assim, se for buscar o caminho mais fácil, seria mais fácil eu tentar ser deputado, ser parlamentar. Só que falta um segundo elo, que seria a paixão. Eu acho que eu não me dedicaria tanto como parlamentar, quanto eu me dedicaria como ser gestor de São João Nepomuceno. Né? São João é uma cidade pequena, são 26 mil habitantes pelo IBGE, quase 27 mil habitantes. Eu acho que não precisa muito para a gente dar um outro enfoque naquela cidade, sabe? Eu gosto, a gente começa assim e eu gosto de voltar um pouco no tempo. Vamos lá. Porque a gente tem uma jornada, que é uma jornada que te levou até aqui, até essa decisão que a Desirê trouxe agora. Conta um pouco pra gente da sua história. Você nasceu lá em São João, eu li o seu currículo, você ficou lá, sua família é de lá. Conta pra gente um pouco dessa sua jornada de lá até aqui. Eu sei que teve várias coisas, mas conta pra gente um pouco, pra gente se situar. Sim. Quem é Beto Marreco? Quem é o Beto Marreco? De São João Nepomuceno. Boa.
Tananã. Beto Marreco é uma pessoa esforçada, sabe? Para os padrões de São João, historicamente, minha família está desde a fundação da cidade, né? Tem 3 grupos lá que levam o nome do meu tetravô, Coronel Zé Braz, Judite Mendonça, Péricles de Mendonça. Inclusive, meu bisavô teve uma experiência política como senador, né? Senador? Senador. Como é que ele chamava? Péricles de Mendonça. Péricles de Mendonça. E para os padrões de São João, a minha família era uma família com uma condição boa, melhor do que a média, vamos colocar dessa forma. E, assim, dentro desse contexto familiar, sempre houve assim, aquela vocação para olhar para as pessoas. E tem um caso muito interessante, porque desde cedo eu sempre fui vocacionado para desenvolver atividades econômicas, como a Dê disse, né? E eu passei a engraxar sapato, né? Inclusive do avô dela, né? Era um grande cliente meu. Mesmo sem a necessidade, ele me dava os sapatos que eu já tinha engraxado semana anterior para me dar um trocadinho. Bacana. E teve uma passagem muito interessante com um italiano antigo lá de São João. Eu tinha um amigo que era um amigo com um padrão de vida muito carente, vamos dizer assim. As condições socioeconômicas dele eram mais baixas. E eu, com 9 para 10 anos, saí com a caixinha de sapato, fui e ofereci para esse italiano: posso engraxar o sapato, senhor? E logo imediatamente veio meu amigo. Esse italiano foi um pouco grosseiro, mas ele me deu uma lição que eu achei muito interessante, sabe? Falou assim: olha, eu não vou dar o sapato para engraxar, não. Vou dar para ele porque ele precisa. Eu fiquei chateado e hoje, analisando, falei assim: olha, não se massacre uma criança com 10 anos com uma frase tão seca. Mas ele tinha razão. E daquele dia em diante, eu falei assim: nossa, o meu amigo precisa realmente do que ele ganha aqui engraxando sapato, né? Eu não. Eu tenho uma boa casa, eu tenho comida, eu tenho o suficiente para eu sobreviver bem. E falei assim: você quer saber uma coisa? Eu vou parar de engraxar sapato, que eu estou tirando o dinheiro desse amigo. Foi aí que começou na minha visão, a minha percepção sobre o social, sobre aquele que tem menos. E de lá para cá, empreendi sobre vários aspectos. Tinha uma fábrica de batata quando eu era mais novo. Empreendi comprei gado. Eu tenho uma propriedade rural lá em São João do Nepomuceno. Fui para o estado do Rio, fiz a faculdade. Fui no estado do Rio fazer uma especialização em Direito Público na Escola da Magistratura do estado do Rio. Comecei minha vida como advogado em Juiz de Fora, a convite do Dr. Igor Vanelli, ex-diretor da Faculdade de Direito da UFJF. Hoje ele já não advoga mais, contra a minha vontade. O Igor sempre foi uma referência muito forte aqui em Juiz de Fora, né? E para a minha vida também, porque eu sempre tive muita admiração dele enquanto advogado, mas sobretudo como promotor de justiça, né? Ele sempre me influenciou muito, né? Comecei a advogar nessa área pública, estava com um gás danado, e foi no ano de 2000 para 2001 que foi a virada do escritório, quando veio a Lei de Responsabilidade Fiscal. Eu assessorava uma Câmara do interior, 2 câmaras de Rio Novo e Descoberto, quando veio a Lei de Responsabilidade Fiscal. Quando eu percebi, eu estava assessorando 13 prefeitos. Olha isso. De uma vez só. Desafio muito grande. E nesse meio houve uma perda muito grande, um luto muito grande. O doutor Igor resolveu não mais advogar. Foi aí que eu senti o peso da responsabilidade de assessoramento a órgãos públicos, que uma coisa é você advogar com a autoridade do doutor Igor atrás. Outra coisa é você advogar sozinho, agora sou eu comigo mesmo, né? Então, assim, uma parte rápida da responsabilidade é forte. E como é que você montou um time de advogados? Porque você era um escritório menor. Sim. E você cresceu por PG. Sim, eu sempre fui muito centralizador, né? E naquela época, eu sozinho dava conta de 15 prefeituras. Só que o tempo foi evoluindo, as injunções, principalmente do Ministério Público, sobre a administração pública, aumentaram muito. O grau de exigência, e acho que, assim, sendo muito franco, eu vi endurecer o grau de exigência sobre a administração pública, mas eu não vi acompanhar o resultado dessa... Hoje a administração pública está muito formal, né? E muito fiscalizado. Não quer dizer que os desvios são efetivamente mais apurados em função disso. Só mais a forma de desvio, pelo que eu percebo, está mais sofisticada, né? No que eu acho que andou-se para trás, né? Antigamente os gestores tinham mais facilidade de implementar medidas que sejam socialmente mais relevantes. Hoje em dia ele fica todo engessado e aí começam aqueles arranjos que a gente conhece, né? A relação, às vezes, conflituosa com o legislativo, né? Às vezes, para se aprovar uma política pública interessante para a sociedade, você precisa, às vezes, fazer algum tipo de concessão com os parlamentares, né?
Então, eu acho que hoje a administração pública está mais engessada, muito fiscalizada, né? E às vezes com algumas dificuldades, principalmente para quem não conhece esses meandros da administração pública, de você conseguir levar para a população aquilo que você entende como socialmente mais adequado. E aí, só fazendo uma pontuação, nesse meio caminho, uma coisa que me chamou a atenção é que você fez aviação. Você é piloto. Fiz. E chegou a exercer? Não cheguei porque eu fiz aviação num momento de crise. A Varig tinha acabado de fazer o último concurso público dela, né? E eu adorava. A aviação além de ser uma profissão, é um hobby fantástico. Não existe um voo igual ao outro. Cada voo, cada decolagem, cada aterrissagem é uma sensação. Brevet? Tenho. Eu sou checado em piloto privado e piloto comercial, né? E agora quer pilotar uma prefeitura. Você sabe... Ousado, rapaz. Ousado. Você sabe que eu sou advogado também, especializado em direito público. Tive um enorme prazer de estar com você em algumas empreitadas. E a gente sabe que entender a administração pública de fora é diferente de entender a administração pública de dentro. Sim. Porque você pode querer implementar uma política pública, mas você tem que estar lidando, gerindo com vários atores que têm interesses diversos. Você tem ideia se você está preparado para lidar com esses atores, Roberto? Eu acho que sim, Mariano. Acho que sim pelo seguinte, o prefeito ele tem que ter a sensibilidade que ele tem um diamante nas mãos dele, que se chama servidor público. Primeiro, ele precisa ter uma relação de muita fidelidade, muita franqueza com o servidor público. Sem o servidor público efetivo, principalmente, ele não faz quase nada. O servidor público precisa entender quem é o líder e aceitar a liderança do prefeito. Por isso que eu falo, às vezes as eleições, elas causam um desassossego na comunidade, porque nós temos, o brasileiro tem historicamente, a propensão de eleger o gente boa, o cara legal. Só que a gente precisa do cara competente. Né? Por quê? O gente boa, quando bate na administração pública, ele demora pelo menos 2 anos e meio para entender como é que aquela engrenagem funciona. Já está acabando o mandato dele, que são 4 anos. Né? Há um anseio muito grande também de algumas pessoas por mão de obra qualificada. E por isso que surgiu uma das propostas e dos insights que me fez tentar ser prefeito é justamente isso. É saber como é que funciona a estrutura, porque a administração pública é uma coisa, a administração privada é completamente diferente. É muito comum observarmos, às vezes, prefeitos, bons gestores no segmento onde eles estão, quando entram na administração pública, eles se perdem completamente. Porque lá, ele não pode mandar embora o servidor público como ele pode na empresa dele. Para comprar, não basta ele ligar para um fornecedor, fazer uma cotação informal, existe um processo licitatório. Né? Se ele vai nomear alguma pessoa, na maioria das vezes, ele precisa de um concurso público ou, no mínimo, um processo seletivo para fazer a seleção daqueles talentos para compor a administração pública. Perfeito. Então, ele chega lá, às vezes ele se surpreende, fala, eu não sabia que era tão difícil. Né? Então, de certa forma, eu tô indo para o abate com consciência do que eu estou fazendo. Eu sei o que eu vou fazer lá dentro. Beto, com consciência e expertise, né? Sim. Porque você já assessorou quantas? Olha, foram mais, outro dia eu estava fazendo as contas, foram mais de 150 prefeitos. Não quer dizer, acho que foram 138 prefeituras nesses 25 anos. É muita coisa, sabe, Dê? Você consegue tirar um problema crônico, que é crônico de todos esses municípios? Sim. Um que eu vejo recorrentemente como assessor é nomear pessoas desqualificadas para conduzir a comissão permanente de licitação. Alguns prefeitos, eles não têm a consciência da importância que é uma comissão de licitação, de um pregoeiro, agora remodelado pela Lei 14.133, né? A importância de ter gente qualificada desempenhando essas funções. Porque se comprar hoje em dia, para a administração privada já é algo complicado, para a administração pública é mais complicado ainda, porque você tem uma série de balizas técnicas que eu não posso querer comprar uma caneta BIC, porque senão eu estou dirigindo indevidamente para essa caneta. Eu preciso de uma caneta BIC ou alguma outra com um desempenho equivalente a ela. E para isso você precisa de jeito para especificar o objeto. Eu lembro que eu fui, na época que eu era procurador da Câmara Municipal de Juiz de Fora, eu fui conhecer o controle interno. Eu acho que eu fui o primeiro controlador interno da Câmara aqui de Juiz de Fora, se não me falha a memória. Eu fui conhecer a Prefeitura do Estado do Rio, que ela contratava a Fundação Getúlio Vargas só para fazer a especificação de objeto de licitação.
Você vê o grau de complexidade. E eu encontro, na maioria das vezes, nessas administrações públicas, pessoas que nunca viram o que é a Lei 8666, que está sendo revogada agora, entrando sem saber como é a sistemática da Lei 8666. E a gente tem que se desdobrar como assessor para não só tentar qualificar essas pessoas com o carro já andando e fazê-las entender que não podem comprar aquilo que o prefeito está pedindo para que elas comprem daquela forma como ele está pedindo. Esse é um dos grandes desafios que se tem. Né? Eu também acho que você nomear pessoas que não têm expertise técnica é uma grande... Bota amigo para dentro, bota uma indicação política... Não funciona. E aí... eu acho que o mar não está mais para amador. Para amador. Tá. Você tem que profissionalizar. Qualquer gestão que seja hoje tem seus desafios. Apesar das peculiaridades, você tem que ter profissional. Técnicos, principalmente. Não que não tenham cargos políticos. Sim. Porque a política, né, Beto, não vai deixar de ser política. Como você lida com essa relação entre partidos, digamos assim? Essa conversa, esse alinhamento? Com muito sofrimento, Dê. Uma pessoa séria... que tem princípios e valores muito sedimentados, às vezes, quando ela entra no meio político, ela toma um susto, né? Eu já vivi isso na pele. A gente toma um susto, é uma outra realidade. Os parâmetros parece que são bem próprios. É como se fosse um subsistema dentro da sociedade. É o sistema político, onde existe muito toma lá da cá e etc e tal. Eu tento desde que isso não subverta aquilo que me é essencial, são os meus princípios, porque para fazer na administração pública o que eu censuro hoje não tem sentido nem de entrar na política. Eu acho que assim, ou você entra tentando fazer aquilo que é essencial sem sair fora do seu rumo, ou então não entra na política, porque senão você vai ser mais um corrupto, mais um escândalo. Eu acho que faz a diferença. O nosso povo é tão carente, sabe? Então, quando a gente entra nesse universo político, você toma um susto. Parece, para quem conhece, é como se entrar numa sauna seca. Você chega lá daquele baque, aquele calor. Só que uma coisa, pela pouca experiência que eu tenho como político em si, eu acho que o que vale a pena é você não sair fora daquilo que você acredita mesmo, ainda que isso não vá reverter em votos, em ganhos eleitorais. Porque uma coisa é política, outra coisa ganho político, outra coisa é o ganho eleitoral. Eu acho que se você tem uma linha central, você vai encontrar na sociedade aqueles que reverberam aquilo que você acredita. Você encontra na sociedade as pessoas que têm os mesmos valores e você vai representá-las. Se você foge desse nexo, dessa trilha, você causa talvez até um pouco de indefinição no seu eleitorado. Então você não cria coerência política. Então, se você segue aquela linha, ainda que no primeiro momento você possa ter um insucesso, num determinado momento eu acho que aquilo vai ser reconhecido. Teve um caso muito interessante recentemente. Eu fui num encontro, tinham quase 80 pessoas e a matriarca me pediu emprego para o filho e para o neto. Embora a gente não esteja em período eleitoral, eu estou me representando para os meus pares lá de São João Nepomuceno. E eu falei para ela, na conversa que precedeu a conversa com todos, que não teria condição, porque na prefeitura não cabe todo mundo e nas minhas empresas também eu não tenho condição de absorver todo mundo. Ah, mas o outro já teve aqui, me ofereceu, o outro já teve, assim, olha, eu prefiro que a senhora me receba aqui com um café e com a broa a vida inteira e não fale que eu não cumpro aquilo que eu prometo, a prometer a senhora e não cumprir aquilo que a senhora quer. Caso contrário, eu acho que assim, não tem sentido, né? Bom, chegou a hora da pré-eleição, aliás, fizemos a pré-eleição e depois fomos conversar com aquelas 80 pessoas que estavam lá. E ela retomou você vai dar um emprego para o meu filho, para o meu neto? Como foi? Eu senti uma forma de me constranger diante da família dela. Eu falei assim, olha, como eu disse para a senhora ali, não. E ela foi muito enfática, falou assim, porque o fulano de tal e o fulano de tal, já na eleição passada, me prometeram, e ela usou um adjetivo muito pejorativo para esses dois políticos que já estiveram lá na casa dela. Eu prefiro vir aqui minha vida toda e a senhora não me chamar disso, do que vir aqui e prometer falsamente uma coisa que eu sei que eu não vou cumprir, e conseguir o voto da senhora e a senhora falar isso a meu respeito. Então, assim, ainda que a senhora não vote em mim, a senhora vai falar assim, aquele rapaz teve a dignidade de falar comigo que não faria isso,
e a senhora vai me receber a vida toda ali. O interessante foi o seguinte, eu saí dessa conversa porque eu sou muito preocupado com o horário, eu tinha um outro compromisso logo depois. É muito sistemático. Sim. É metódico. Metódico. Você tem toque? Não. Então você deve ter transtorno só obsessivo. Só compulsivo? Não, compulsivo não, soltou. Soltou. Mas então... Não, tranquilo. E eu acho interessante isso, porque é um momento da gente expor também as nossas deficiências, né? Porque acho que assim, o político ele tenta se pintar como super-homem, ele não é. Ele é um ser humano como outro qualquer, né? Eu tive que sair dali. E as pessoas que estavam comigo, quando me levaram nessa reunião, falaram, olha, promete tudo que você puder e mais alguma coisa. E eu falei assim, não vou fazer isso, porque eu não concordo com isso. Saí de lá. No que eu saí de lá, fui para uma outra reunião e o meu telefone está tocando, eram os assessores que me acompanharam nesse evento. Falei, agora eu não posso, porque eu estou num outro compromisso. E o telefone não parava de tocar. Eu peguei o telefone. O que foi, cara, que você está me ligando? Pô, cara, você não sabe o que está acontecendo aqui. Você é doido, rapaz. Você fez tudo diferente do que a gente falou para você fazer. Eu falei, não tem jeito, eu não vou fugir da minha natureza. Tá parecendo a Desirê quando eu faço roteiro. Ela sai tudo errado? Tudo errado. Mas... Não, tudo do jeito dela. Do jeito dela. Não quer dizer que esteja errado. Aí eu fui retrucar com ele. Falei assim, não, cara, mas não, espera. Você não está deixando eu terminar de falar. Tá todo mundo com você. Porque um neto dessa senhora falou assim, vó, esse foi o único até agora que passou perto da senhora que falou para a senhora que não ia dar o que a senhora pediu. Todos os outros que passaram aqui falaram para a senhora que daria emprego pro tio e pro fulano de tal, pro primo, né? Todos. Esse foi o único que falou na frente de todo mundo que não faria isso, mas que estaria aqui olhando para as carências do bairro. Nesse momento, todos os outros, com uma exceção, né, todos os outros falam assim, verdade, parece que esse menino é bom. E, segundo o feedback que os meus assessores passaram, a família está fidelizada por conta do quê? Da sinceridade, da franqueza. Eu acho que tem espaço, sabe? Foi melhor ficar vermelho na hora do que roxo depois, né? Eu acho que a gente está vivendo um momento que as pessoas não são bobas, elas não são otárias. Uhum. Então, a transparência é a base de qualquer relação. Uhum. Eu acho, inclusive política. Todas as relações. Mas, desculpa, Mariana. Imagina. Tem uma questão muito interessante. Existe o que eu costumo dizer que é o político ruim, sabe? Quando a gente vai nos bairros, você vê, de fato, como existe carência aguda na sociedade. É gente que não tem o que comer. É gente que já está com a conta de luz atrasada, já está cortada, sem água, com 4, 5 filhos para criar e perdeu a mãe, perdeu o pai, a pessoa está sozinha no mundo. E você vê como, às vezes, como existe vilania na política, né? E o político inescrupuloso, ele aproveita disso. É muito difícil, e até o político com escrúpulo, ele tem que ter um filtro muito claro para ele não entrar nessa vala comum da compra de voto. Eu tenho um filtro, sabe? Eu penso assim, se vier uma seguinte frase, me dá isso porque eu dou o meu voto, eu me afasto daquilo. Agora, quando eu vejo que não há essa extorsão em função do voto, e aquilo ali naturalmente eu já ajudaria, eu tento ajudar, nem que seja através de alguma pessoa, sem que aquilo seja troca de ajuda em função... Porque a gente não pode virar as costas por algumas situações que são agudas mesmo. Eu acho que assim, o divisor de águas é você não usar disso um mecanismo de chantagem eleitoral, sabe? Roberto, você está falando aí você está falando da condição das pessoas e tal. Uma coisa que eu vou te perguntar, não me entenda mal. Fica à vontade. Mas você saiu de São João, né? Já novo, veio para Juiz de Fora, construiu aqui. Você não acha que pode ficar ruim? Não é ruim. As pessoas podem entender mal, ou até mesmo seus concorrentes podem falar com você, tá voltando agora para a cidade que estava longe, não conhece aqui as condições, os bairros que tem alguma dificuldade. Você está voltando para a cidade e morava lá em Juiz de Fora e veio para cá para ser prefeito. Isso é uma preocupação sua? É uma coisa que você tem pensado? Isso tem sido muito explorado pelos meus adversários. Só que eles não sabem de uma questão, que para eles, e talvez isso seja conveniente. Eu nunca abandonei São João. Eu sempre estive em São João. Minha vida toda. A diferença, e nisso teve uma circunstância muito interessante, eu tive recentemente numa festa, chama Festa do Arroz, lá na Braúna. É um povoado lá de São João do Nepomuceno, bem no interiorzão de São João do Nepomuceno. E quando eu cheguei lá, havia alguns políticos lá,
e um deles que não simpatizava muito comigo. Aí virou para um outro político, que é uma pessoa mais racional, falou, lá, ele está vindo aqui só por conta de política. E depois esse outro político, ele me defendeu, segundo as pessoas que estavam no entorno, de uma maneira elegante, e depois veio me falar, poxa, eu te defendi numa situação assim, assim, assim. Aí eu perguntei assim, o que aconteceu? Ele falou que você chegou lá só por conta de política. Eu falei assim, olha, você não deveria ter corrigido ele, não. A gente pode censurar até a forma pejorativa com que ele falou isso, mas de fato eu estava lá por conta de política. Eu preciso me representar. Eu tenho alguns amigos lá na Braúna, mas eu não frequento a Braúna habitualmente, né? Eu não estou lá comprando arroz na Braúna, na festa do arroz. Eu não vou lá para isso. Então eu fui lá por conta de política e por uma missa que era rezada pelo padre Cláudio, um grande amigo meu. Né? Eu estou nos bairros populares, alguns deles eu não tenho uma relação de habitualidade. Eu tenho muitos amigos lá, mas eu não estou lá frequentemente. Por quê? Eu sou advogado, sou contabilista, tenho alguns empreendimentos e normalmente, por conta da minha profissão, eu não fico indo habitualmente nesses lugares. Agora eu me vejo obrigado a me representar para os meus amigos. Por quê? Porque eu tenho uma proposta política e mostrar para eles qual é essa proposta política. Então eu não vejo nada de anormal nisso, não. Agora, uma falácia que existe dos meus adversários é, ele não é daqui, ele não fica aqui. É mostrar desconhecimento, talvez até da minha vida. Porque eu, com frequência, estou lá. Eu não sou uma pessoa que fico habitualmente disponível quando estou em São João. Eu tenho um escritório lá já tem 7 anos, né? Atualmente eu estou morando lá, né? Até por conta desse processo eleitoral. Mas eu não vivo de política, eu vivo do meu trabalho. E por conta disso, eu não fico habitualmente à disposição e sempre estando na vista das pessoas, como habitualmente como os políticos profissionais hoje se portam, né? Eu tenho os meus afazeres e não vivo de política. E espero, assim, sinceramente, que não me contamine por política. Eu acho que política é uma etapa da vida. É você se desprender dos seus interesses próprios, dar a sua ajuda e sair. Você deu o seu recado, fez o seu legado. E o meu, eu acho, né? Eu entro nisso muito em função da educação, que é uma grande bandeira que eu defendo, embora na linha de interesses da população de São João Nepomuceno é o segundo menos interessante. Qual o primeiro? Não, menos interessante é a educação. Ele é o penúltimo. Não, olha só. Escuta, mulher, escuta. Ele também, só que a gente não entendeu. Não. É o segundo menos interessante. É o segundo menos interessante, entendi. Entendeu? E pra mim é o mais importante. Muito bom. Qual é o primeiro? Qual que é o menos interessante, né? Não. Falou qual é o primeiro. Cara, essa questão Mas antes, deixa eu falar uma coisa antes. Fala, Deus. Eu não sei, até eu que não sou de São João, sei que você vive lá, inclusive, domina o Bloco do Barril. Foi rainha. Eu fui. Você fica bonito de mulher. Fico. Como é que é isso? Fico. Pancake até na alma, diga-se de passagem. São João Nepomuceno tem um bloco que circula segunda-feira, chama Bloco do Barril, onde os homens se vestem de mulher. E eu tenho uma memória afetiva muito interessante do meu pai. E o meu pai e um senhor lá de São João chamado Sérgio Pereira, que eram as mulheres mais feias que eu já tive a oportunidade de ver. O meu pai sempre usou um bigodinho, lembra dele? E o Sérgio Pereira, ele é feio de natureza, é como se fosse meu segundo pai. Eu falei assim, e ele já foi a rainha também. O Sérgio, meu pai, não. E eu costumo dizer que o Sérgio foi a rainha mais feia que o Bloco do Barril já produziu, né? E eu fui a rainha mais nova, com 18 anos, até hoje, né? Olha só. Quem te vê, que te conhece, não imaginaria. É engraçado, né? Eu passo para as pessoas uma figura talvez mais séria, mais sisuda, mas quando as pessoas vão me conhecendo, vão vendo que isso é muito, talvez, cara, ele uma estampa, né? Ele não é sisudo, longe disso, ele é sarcástico, é engraçado, mas ele é sistemático e metódico. Ah, sim. E é rainha. Às vezes. Sangue azul. Sangue azul. Cara, a gente vê política no Brasil hoje, político sempre associado, é muito mal visto o político. Sim. Então, um político, em geral, as pessoas já logo ligam ele a corrupto, a ladrão. E quando você coloca a sua personagem, né, a sua persona, como você fala, a sua pessoa dentro dessa figura, você vai ter que lidar com essa primeira visão aí errada. Sim. Você está preparado para isso? Para poder as pessoas olharem para você e falar, agora virou bandido, virou corrupto. E que concordaria com isso?
Olha, eu tenho por hábito, falam assim que político tem que ser igual mulher de César, né? Não basta ser, precisa parecer. Eu não tô nem aí para isso. Eu acho que assim, eu tenho que ter firmeza naquilo que eu acredito. Eu não tô entrando na prefeitura, espero ser eleito ano que vem, para melhorar de vida. Eu já alcancei o que eu precisava, né? Tenho, talvez, mais do que eu precise para sobreviver. Tenho uma esposa e um filho maravilhoso. Sabe? Minha mãe ainda está lá em São João, adoro a cidade. Eu tenho um projeto de voltar para São João do Nepomuceno. Eu saí profissionalmente durante muito tempo, embora sempre com vínculo com São João, e tenho vontade de terminar minha vida útil lá em São João do Nepomuceno. E ser prefeito seria uma parte desse ciclo, sabe? E que se dane as pessoas, assim... você vai ser ladrão, você vai se corromper. Isso também, de certa forma, é uma cruz que eu carrego comigo. Né? Toda pessoa séria, quando entra na política... Teve até uma discussão interessante. A minha mãe chegou e falou assim, porque você não pode entrar na política se você não tiver tranquilidade em casa. Então, as duas primeiras pessoas com as quais eu conversei foi a minha mãe e minha esposa. Porque eu não posso tomar uma pancada do lado de fora e chegar em casa e ter desassossego. Então, eu preciso do apoio dessas pessoas. Né? E eu falei, olha, eu quero entrar, eu posso contar com o apoio de vocês. As duas foram contra. E minha mãe, num dado momento, falou assim, Alain, meu filho, vai entrar nisso daí? Eu olhei para ela seriamente, falei assim, você tá me ofendendo. Olha. E tá se subestimando. Minha mãe olhou assim, no primeiro momento entendeu, falou assim, você não confia na educação que você me deu? Percebe? Então você tem que ser firme com aquilo que você acredita, né? Assim, maledicências existem até hoje. Não só quem entra na política. Existe um ódio, assim, às vezes introjectado em algumas pessoas, de se alguém, em qualquer segmento social, não quer dizer ser rico, não, ele se destaca um pouquinho, imediatamente ele é fruto de uma série de críticas. Olha, cara bobo, que mulher boba, vocês estão com um podcast maravilhoso aqui e vocês vão despontar, vocês já estão despontando no cenário. E fatalmente alguma pessoa fala assim, olha, coisa estranha, vão colocar uma série de defeitos e às vezes pedras no caminho de vocês, porque talvez quisesse estar no lugar de vocês fazendo isso. Botando a cara a tapa, né? Botando a cara a tapa. Na vida, se você não tiver coragem, você não faz nada. Não faz. E na política é a mesma coisa dele. Que é a situação na vida, Você tem que... Olha, dá a cara a tapa. A única coisa que eu acho, às vezes, complicado é a questão da privacidade, né? Assim, as pessoas, às vezes... E o senso, porque você lida com um grupo muito heterogêneo de cidadãos, né? E, às vezes, você está num sábado, à tarde, com os amigos, e chega uma pessoa para tratar assunto de... Isso talvez me incomode um pouco, mas eu estou preparado para isso. Porque você tem que você tem que ser prefeito 24 horas por dia, né? Então você tem que estar preparado com isso. A questão me comparar com o que tem de ruim na política, eu atribuo isso talvez a alguns adversários que eu possa me deparar pelo caminho, porque eu tenho certeza do rumo que eu vou traçar e eu não vou sair dele. Né? Então, se a gente se pautar por aquele que coloca essas pedras no caminho da gente não anda. A gente tem que olhar para cima. Como a Dê fez aí o descarrego com você no início, sai energia negativa. Sai energia negativa. Eu acho que todo político que quer o bem do seu semelhante, ele tem que se pautar nisso também. Descarrega o que tem de ruim e vai para frente, bola para frente. E você tem um sonho de lutar pela cidade, de melhorar a cidade, tanto que você quer ser prefeito em São João, não político. Não quero seguir carreira política. Exatamente, mas você estava falando que está preparado. Sim. Tá assim, na serenidade, entendendo tudo. Mas e a sua família, que não queria antes? Como é que tá isso? Essa negociação. O coração do pai é que dói, né? Eu poderia estar mais tempo com a minha esposa, com meu filho. Isso dói, isso machuca às vezes a gente, né? Que fala assim, poxa, esse momento eu queria estar com ele. Às vezes, como ele não pode, ele está fazendo um tratamento aqui em Juiz de Fora, ele não pode já me acompanhar, desde já. Carolina é uma companheirona. Ela já se dispôs a mudar para São João. Né? Então, mas a gente precisa agora manter o Lucas aqui, né? Mas isso dói, né? Mas em compensação eu tenho um outro presente. Eu tô muito próximo da minha mãe. Coitado, né? Da tia Lúcia. Coitada da tia Lúcia. Porque, cara, eu tenho que contar algumas coisas engraçadas. Vamos lá. Me conta as histórias aí das antigas. Pré-vestibular.
eu regulo com o Beto, né? Ele tem uma irmã mais Ela nova. acabou de dedar a idade que ela tem, Você né? é muito mais nova que ele, né? Sim. Ela era Eu tô fazendo prodígia. Ela pulou. Eu tô lá no Guinness Book. eu com ele tinha a irmã dele, a gente fazendo o cursinho pré-vestibular. Aham. Pré-universitário. Vestibular, pré-universitário. E, cara, eu comecei muito bem, a irmã dele muito bem, e ele ali, todo certinho, tudo bonitinho. E eu e a irmã dele fugindo assistir a aula. Cara, ele pegava no pé, ele irritava. Vocês não vão passar gastando dinheiro do pai de vocês, nessa malandragem. Acabava com a gente ia ajudar o Gabriel, que Gabriel. tinha... Lembra do Gabriel? Lembro. Que tinha uma lanchonete, eu e a irmã dela ficamos vendendo, fazendo um troco lá. Mas aí é uma inveja branca. É que na época isso não era bem elaborado. A Dê e minha irmã, eu costumo falar que elas são ponto fora da curva. Enquanto eu demorava 4 horas para entender um texto, as duas em meia hora elas entendiam. Né? A Dê foi, eu acho que, segundo lugar em comunicação na época. Olha como é que minha memória é boa. Né? Cara, bom foi. A Dê, Eu matava a aula. A Dê é um cabeção. A Renata, minha irmã, é outro. Ela, assim, se ela tivesse... tanto a Dê quanto se a Dê tivesse se esforçado mais, ela seria 01 da UFJF naquela época. E minha irmã, a mesma coisa. Porque eu sempre, desde sempre, eu não me considero ponto fora da curva, não, mas eu me considero muito esforçado. Eu sempre estudei muito. Né? E às vezes a gente pegava, como a gente estava na mesma vibe, né? Pegava um determinado ponto e eu não conhecia aquele ponto, enquanto elas já tinham entendido, já estavam passando para o ponto seguinte, eu ainda estava agarrado naquilo lá. Só que enquanto elas iam lá pro Gabriel vender o salgadinho para ganhar outro, eu chegava em casa e ficava estudando esse troço. E eu sempre fui metódico nisso, né? A gente vendia salgadinho para ganhar um. Para ganhar um. Ótimo negócio. Coitado do Gabriel, tomava um prejuízo. Não, ele vendia e comia um. Super bom. Super bom. Uma coxinha. Vendia uma coxinha e dava duas. Jamais. Muito bom. Roberto, aqui no Além do Mais, a gente sempre gosta de falar. Quem traz esse assunto sempre é a Desirê. Algumas vezes eu lembro de falar que a gente gosta de saber do sucesso da pessoa na carreira profissional, mas também o sucesso na vida privada. Porque a gente acredita que as duas coisas caminham juntos. Sim. E você falou aí agora da Carolina, do Lucas, né? Seu filho. Como é que tá a construção disso em casa? Como é que tá a história de vocês? Acho que isso é bacana. A pergunta tem que ser feita por você, que você fala muito mais bonito. Muito mais que eu falo com o coração. Eu também falo com o coração. Seu coração hoje está maculado. A Dê tem uma característica que eu sempre apontei para uma pessoa que era muito próxima minha. Ela tem doce na fala, né? Ela consegue deixar a gente à vontade. E o Lucas, a Carol, eu acho que foram encontros. Para quem acredita em espiritualidade, né? O Lucas, ele quando ele veio para nós, ele foi uma bênção na vida da gente, né? Quando ele estava conosco. O Lucas, assim, todo mundo fala, quando não tem filho, que algumas pessoas acham que vai te atrapalhar, vai te travar. Hoje eu não me vejo fazendo nada sem a presença dele. Ao contrário, a vida melhora. Ela deixa de ter uma perspectiva, às vezes egoísta, e passa a ter uma perspectiva mais solidária. Porque tudo que você faz, você está sempre pensando o que vai ser para ele ali na frente. Né? Hoje, eu assim, antes de comprar um carro, antes de comprar um imóvel, eu penso, como é que eu posso forjar o futuro do Lucas? Né? Você deixa de focar em você, no egoísmo, às vezes até no egoísmo do casal. Vamos fazer uma grande viagem pelo mundo, vamos fazer... Quando você olha, vem esse ser humano maravilhoso na vida da gente, a gente pensa assim, o que eu posso fazer de melhor para facilitar a caminhada dele? Mas facilitar a caminhada sem dar o peixe, né? Eu acho que assim, dar a... Beto, como foi o seu calvário na adoção do seu filho? Dê. Você esperou na fila, você entrou, como é que foi? Esperei sim. O meu calvário, meu e da Carol, quando a gente tem várias etapas, né? Que a gente vai tendo que passar. Primeiro, como é a sua vida, certidões criminais, etc, etc, etc. E num dado momento você começa a chegar na fase de estar apto para adotar quem você vai adotar. E lá existe um formulário que nesse eu e Carol nós demoramos quase um mês para responder.
o público talvez não saiba, a deficiência sempre foi muito marcante na minha vida. Meu pai era deficiente visual, era cego. O meu cunhado tem paralisia cerebral. Então a gente conhece muito de perto como é a vida de um deficiente físico, com dificuldades motoras, visuais, etc. e tal. E uma das perguntas que nos foi feita é: você aceita criança com deficiência? Você aceita criança com deficiência incurável? E isso foi impressionante. Eu e a Carolina, a gente se entreolhou e parecia que a gente estava escolhendo o ser humano. Percebe? Eu acho que esse dia, esse formulário, foi o que nos trouxe mais desassossego. Ficar na fila, esperar, aguardar, isso tudo é uma ansiedade boa, uma vibe boa. Agora, ter que, talvez, preterir um ser humano, e o que mais foi interessante, a Carol que entrou na fila. A Carol que me chamou, me instigou, falou assim, vamos sim, vamos lá. Pá, trouxe o formulário. Quando ela falou, assim, pensei um bocadinho, vamos embora. E, coincidentemente, eu estava com uns amigos, nós fomos fazer uma visita ao Uruguai, nós estávamos no Punta del Este, só o Clube do Bolinha. Não, você pulou, aí você estava lá e preencheu... Vou chegar, não, tem o link, tem o link, tem? Tudo tem uma lógica, vou chegar lá. Preencher esse formulário foi o maior desassossego. Fizemos, respondemos as perguntas e ficamos aguardando aparecer uma pessoa, né? E eu pedi a Carolina, isso já tinha sido planejado há muito tempo, com 3 amigos, fomos para a Punta del Este, né? E de repente ela chega e me manda um WhatsApp e falou assim, vê a foto do Lucas. O Lucas, tadinho, ele era tão magrinho que ele tinha um cabeção enorme em proporção ao corpinho dele. Nossa, mas parece que foi paixão à primeira vista, sabe? Eu olhei assim, eu me apaixonei por aquela criatura, né? E falou, ó, Beto, saiu, e esse garoto aqui que saiu pra gente. Ele tinha quantos anos? Ele tinha 2 anos. Ele era parecia um palitinho de fósforo, um cabeção gigantesco e um corpinho fino, né? Eu vi aquilo e me apaixonei por ele. Mas foi amor à primeira vista. E para quem acredita em espiritualidade, eu acho que foi um encontro de almas, de verdade. A Bia já começa a eu vim preparado para não chorar, porque vocês são terríveis, vocês vão lá no ponto. Ai, eu tô chorando. Mas aí... A Carolina travou. Será que é isso mesmo? Eu falei, claro que é isso. Vamos lá. E eu acho que essa simbiose que existe entre nós dois. Quando teve um pouquinho de dúvida nela naquele momento, aquela insegurança, eu falei assim, não, vamos embora, vamos lá. É parceria. É parceria. E eu nunca tive coisa com criança. Eu sempre fui doido com cachorro. Sou defensor de animais, não aguento maltrato e nunca tive coisa com criança. Cara, o Lucas parece que subverteu tudo isso. Nós chegamos lá na casa... tinha uma psicóloga, um assistente social e o dono e o responsável. Eu fiquei de longe, vendo a coisa acontecer. Carolina se apresentou e eu fiquei atrás. Aí eles foram fazer um desenho. O Lucas virou, me viu, olhou assim, chegou, virou... Pra você. Quando você foi conhecer? Bonito. De outra vida. Pra você. Assim, tanta coisa acontecendo ali. Ele andava, falava normal, ele tinha um... Não, ele tinha dificuldade ainda, né? Todo mundo na mesa e eu em pé do lado. Ele chegou, virou pra mim, pra você. 2 dias depois, antes de falar mamãe, ele falou papai. Que show. É muito bacana. Por isso que você sentiu quando você bateu o olho na foto? Na hora, Nê. Na hora. Eu sei que não é tangível, mas passa pra gente qual foi a sensação. Põe em palavras. Não Bateu. tem, não dá. É uma coisa que transcende o verbalizar, sabe? É muito bacana. É meu. E uma das características de quem deveria tê-lo, né? Fosse uma pessoa firme. Eu falei assim, não, mas aqui você vai ter uma muralha, você pode ficar tranquilo. E todo o respaldo que ele precisava, e ele ressignificou a nossa vida, sabe? Foi via de mão dupla. Não, e todo mundo fala, a afinidade que ele tem comigo, parece que eu tive num determinado momento de adaptação, de me afastar um pouco para que a Carolina pudesse chegar. Porque ele teve uma empatia, foi uma coisa, encontro de almas mesmo, comigo. E hoje, graças a Deus, isso está equilibrado, sabe? Mas, assim, é papai. E o bacana é que quando você olha assim, quando ele tem alguma... Agora ele já está com quase 10 anos, vai fazer 10 anos.
Mas quando ele se via em alguma situação de desassossego, de conflito, cadê o papai? Autoridade. Era na hora. Era na hora. Foi muito bacana. E na vara da infância e da juventude, a gente é considerado um case de sucesso. De encontro mesmo, né? Que bom. De encontro mesmo. Bom de alma, gente. Não tem jeito, era pra ser... E ele teve uma vida muito sofrida. E aí, encontra o Porto Seguro dele. É linda a história, né? Eu eu acho lindo. Esse cuidar, botando o nosso assunto em pauta, esse cuidar é o que muita gente precisa, né? As cidades que ficam em torno de Juiz de Fora, às vezes alguém que está ouvindo a gente não é da cidade e não entende. Juiz de Fora é uma cidade, polo de macro-região, que tem aqui 30 municípios que rodeiam ela. Sim. E muitas dessas cidades as pessoas vêm para cá, é o que aconteceu com você, acho que aconteceu isso com a Desirê, vêm para cá porque não tem estrutura na cidade, as pessoas não são cuidadas lá. Você se vê na condição de cuidar melhor das pessoas em São João? Eu acho que sim, Mariano. Eu acho que, assim, eu vejo boa parte das administrações, com alguns exemplos que são bons, existe muito desconhecimento de onde buscar recurso, da forma como conduzir. Então, assim, se você pega uma pessoa desqualificada, despreparada para fazer isso, o município sofre muito. Como eu disse, um prefeito de primeira viagem, ele demora uns 2 anos e meio para saber o que está acontecendo na vida dele. Então, eu acho que assim, eu consigo sobrepor essa etapa, né? Mas, para além de ajudar, acho que a minha cidade, eu acho que a sociedade hoje em dia vive uma dicotomia muito grande. Se você pensa desse jeito, você é o bem. Se você pensa desse jeito, você é o mal. Eu acho que está na hora da gente virar essa página. Existem perspectivas diferentes, e aí eu não vou colocar Lula e Bolsonaro, que é o que dividiu o país, mas de esquerda, talvez o socialismo com o liberalismo e tal. Tem um palestrante espírita chamado Haroldo Dutra, né? Ele definiu o que está acontecendo no país hoje com uma maestria que eu achei fantástica. Ele falava o seguinte: um lado defende, que é as pautas de esquerda, com muito vigor, mas muito vigor, né, a igualdade. O outro lado, que seria o liberalismo, defende com muito vigor a liberdade. Mas esses dois lados, eles têm que fazer a junção com a solidariedade. Boa. Percebe? Não adianta você pensar só em igualdade, só em liberdade, se você não tiver a solidariedade. Eu acho que ali foi um divisor de águas para mim, sabe? Eu acho que, assim, para além de ser de direita, para além de ser de esquerda, eu acho que a função do gestor é trazer tranquilidade para as pessoas, né? Independentemente da forma como você consegue. E a sociedade brasileira precisa mudar essa pauta, né? Parece que famílias foram separadas por conta delas, né? Tá na hora da gente se reencontrar. E eu acho que a função do líder é talvez traçar esse destino e extirpar das pautas que contaminam a política local essa discussão sem sentido de... Cara, entre ter razão e ser feliz, eu prefiro ser feliz. Eu acho que na política a gente pode aplicar isso também. Entre ter razão, vamos ser felizes todo mundo junto. Porque não existe, mesmo quem é de direita, quem é de esquerda, todo mundo quer ser feliz, gente. Quer ter uma vida digna. Eu acho que isso, a gente tem que buscar convergências de pautas que são comuns. E às vezes a forma como isso é colocado faz com que a gente se divida pensando a mesma coisa, às vezes. E nesse ponto, a sua bandeira educação é primordial, porque um povo educado, ele sabe votar, ele entende o ecossistema real da política e Sim. não essa coisa eleitoreira, né? E isso é conhecimento. Dentro disso, como é que você imagina você montar o seu time? Então, Quantos % de técnico, de político? Como é que seria essa estrutura? Então, a política, às vezes, ela nos impõe. A gente não pode ser também purista, porque você pode ter uma grande mensagem, mas ela precisa ser ouvida. E, às vezes, para você conseguir transportar essa mensagem e chegar lá, às vezes você tem, que transigir não com os valores, com o seu caráter, mas às vezes numa composição, numa aliança, etc e tal. Existe essa possibilidade. Especificamente em relação a mim, Dê, eu acredito que para São João são 4 pautas interessantes lá e 3 secretarias principalmente, que eu não abro mão. Secretaria de Educação. Você tem que entender o que é educação. Não basta você
colocar o aluno dentro de sala de aula. E agora, em boa hora, o governo federal está lançando uma coisa que vai ao encontro daquilo que eu sempre defendi: educação em tempo integral. Boa. Por que educação em tempo integral? São João passa por um momento de muito conflito, né? Boa parte das pessoas trabalham de 7 às 18 horas. E São João, antigamente era uma cidade mais tranquila, tem passado por momentos de violência, embora as coisas estejam já sob controle. Há uma influência muito negativa do tráfico, né, que coopta crianças que ficam perdidas na cidade. O pai sai para trabalhar numa fábrica, numa confecção, e só volta à noite. E ela só tem um período, só um turno, para que ela possa estar assistida pelos seus professores. O tempo integral, ele é uma bênção para isso, porque a criança fica assistida da hora que o pai sai à hora que o pai volta. Se ela ficar talvez na rua, é um período muito curto. Então eu acho que isso é uma necessidade, você levar as crianças para dentro e perder como referência talvez o cara que está com a 765, com a corrente de ouro e fazendo sabe-se Deus lá o quê, como referência de esse cara que venceu. Então você tem que trazer ela para dentro da sala de aula para que ela comece a se moldar dentro de valores que são, ao meu ver, mais apropriados. Esse é um ponto. Mas ao mesmo tempo que essas crianças, se você conseguir colocar essas crianças dentro de sala de aula, existe um segundo desafio. A droga, ela não é uma questão de polícia, é uma questão de saúde pública. Existem crianças que ficam na escola de manhã até à tarde e retornam para casa onde os pais são dependentes químicos. Aí vem o segundo braço, que eu falo, acho que é fundamental, assistência social. Né? E assistência social com o seguinte mote: ela não é feita para escola, e sim uma alavanca para que elas possam sair dessa condição de vulnerabilidade social. Perfeito. E efetivamente virarem a chave. Né? Então, se você tem uma criança que tem um desempenho escolar fantástico, ela vai para dentro de casa, ela tem contato com a droga, porque tem pais dependentes químicos, o Estado precisa absorver isso. Nem que seja temporariamente, para que essa criança não tenha isso como exemplo, porque os pais são as referências que elas têm. Né? Então, eu entendo que a educação com assistência social forte, né? Proativa, que permita a esse pai se requalificar, porque muitas das pessoas, isso tem estatística em cima disso, vão para as drogas por absoluta desesperança. Né? Então há necessidade de você criar cursos de requalificação profissional, de inserção no mercado de trabalho, isso é fundamental. E a assistência social permite que você faça isso. E aí vem um dos grandes problemas agudos de São João, que é saúde, né? Há uma judicialização tremenda da saúde, porque o Sistema Único de Saúde local não dá resposta para o assistido. Quando você chega é muito fácil você entender a dor dessas pessoas. Imagina você chegar com seu filho com 42 graus de febre, chega lá no único ponto de atendimento da cidade, não tem médico disponível. Ou ele é obrigado a ficar esperando 5, 6, 7 horas numa cadeira dura. Né? Falta a humanização desse atendimento. E eu sonho com um dia que eu posso ter um plano de saúde, mas a maior parte, a grande massa da população não pode, ela só tem o Sistema Único de Saúde. E eu percebo, imagina eu chegando com meu filho com 42 graus de febre, não tem um médico para atendê-lo. E se ele persistir nesse quadro, ele pode convulsionar. Olha a situação. Então a gente tem que ter empatia pelo sofrimento do outro. Eu acho que são os 3 pontos principais. E aí vem o elo final, que oportunidade. São João está muito focado, é muito importante para a cidade o ramo de confecções. Desenvolvimento econômico seria a quarta pasta. Com emprego, né? Geração de emprego e renda. Geração de emprego e renda. Por que eu falo isso? Não adianta você ter uma educação fantástica, assistência social boa, saúde funcionando, se você não tem esperança, as pessoas não têm expectativa. E muitas das pessoas, elas estão restritas às atividades atuais e elas querem outras atividades. Né? Eu acho que São João precisa virar essa página, ter mais oportunidades, abrir para outras indústrias diferentes, né? Tem muita gente que, eu volto a dizer, as confecções são importantíssimas para a cidade, que São João é considerado como um polo de confecções, né? Mas há que se diversificar um pouco mais isso. Descoberto, cidade vizinha, está sendo instalada lá se eu não me engano, uma fábrica de móveis. Rio Novo, mesma coisa. Então, assim... As cidades estão crescendo e São João não. São João está sempre num único modal. E existe uma história recente de São João, recente que tem uns 20, 25 anos. São João fornecia basicamente para a Mesbla. A Mesbla quebrou, foi uma quebradeira gigantesca em São João. E a gente ainda tem... São todas facções, né? A gente tem ainda o fenômeno China.
A China produz cada vez mais, com mais rapidez e com mais qualidade. E mais barato. E mais barato. Né? A gente tem que se preparar para esse gigante. E eu acho que foi o que aconteceu com Franca Paulista. A Franca Paulista acabou, porque o chinês conseguiu produzir sapato com rapidez e com a qualidade que eles tinham. Né? Olha o baque. Então, se você coloca todos os ovos em uma caixinha só, se essa caixinha começa a dar problema, você tem um problema que é mais grave do que você tem hoje. Então, O que você pensa, assim, grosso modo, óbvio que você não tem seu plano de governo e tal, mas eu te conheço. Você é um cara focado. Você já desenhou na sua cabeça Tudo, um plano? Tudo. Fala teu cabeção. Tudo, desde o início até o fim. São João, eu acho que sim, é o que eu falei mais cedo. Motivar o servidor público, né? Educação em tempo integral. Em um ano você consegue virar a chave. E cidade pequena, normalmente, a prefeitura absorve a maior parte Sim. A mão de obra. Então não suporta mais. Como você vai motivar? Além da motivação, eu até te cortei, desculpa. Não, fica à vontade. Além da motivação, é isso. Como é que você vai lidar com eles? Porque eles, né? Tem o que você falou, né? Eu acho que parte da crise que se passa hoje com o servidor público efetivo é uma crise motivacional em função de uma liderança fraca. Tá? Eu acho que a grande parte... Quem é de São João sabe o que eu estou falando, sabe? Quem convive lá. O São Joanense gosta da cidade. Ele tem orgulho de ser São Joanense. Né? E o servidor público não é diferente. Só que existe um hiato muito grande. Assim, hoje a administração está muito focada em cargos de provimento em comissão, desconsiderando todo o diamante que tem. Em vez de aproveitar essa força de trabalho efetiva que está lá, concursada, existe uma gama de cargos de provimento em comissão que estão sendo criados, que, ao meu ver, desmotivam ainda mais o servidor. Se ele está lá trabalhando durante anos e anos e anos e chega alguém pela janela e ocupa um cargo que ganha 3, 4 vezes mais que ele, que motivação ele tem? E detalhe, são eles que resolvem. São eles que resolvem. Os funcionários de carreira. São eles que resolvem. Porque eles entendem a máquina. Os políticos e os comissionados passam, eles ficam. Então, eles conhecem, né? E, assim, eu acho... É uma grande sacada motivar, trazer para o seu lado, porque você vai ter técnico, né, cara? Sim. É o time, o time que o prefeito, às vezes, a gente percebe que ele demora a se ambientar, você falou aí 2 anos e meio, até com o próprio time dele. Ele conta, às vezes, só com o time que ele trouxe de fora, que também, às vezes, não conhece. E aí ele demora a se ambientar com o time que está jogando. Já está com tempo lá. Eu já fiz muita licitação, ganhei muita licitação de assessoria de comunicação, marketing para a prefeitura. O meu maior problema, o único problema que eu tinha, eram os líderes, o time. Eles não sabem nada, eles não têm noção, eles não estão nem aí, eles não trabalham. Esse é o problema da administração empírica, Dê. Tentativa, erro e acerto. Você é uma técnica. Aí você vem com toda a sua bagagem. Né? Não adianta. Não existe um termo de referência bem estruturado. Isso quando o gestor não pede às pessoas que serão contratadas para formular alguma coisa. Como é que você vai, como gestor, controlar algo que você desconhece? Você tem que ter um mínimo de parâmetro até para controlar o serviço dos prestadores de serviço. É isso aí. Não adianta você deixar a coisa de uma maneira empírica. Por isso que eu falo, uma administração técnica comprometida, ela faz toda a diferença. Que você consegue passar uma fase que é só... Hoje em dia, se discute como contratar corretamente. Eu acho que assim, a administração tem que começar a discutir como cobrar eficientemente o retorno do prestador de serviço. E detalhe, cara, se o time não tiver com você trabalhando, afunda, cara, afunda o barco. É complicado. Água dentro. A gente vê muitos exemplos. Hoje a gente tem assim, essas dicotomias aí, como você falou. A gente tem o cara que é político, então vive daquilo, já conhece a máquina, só que muitas vezes ele não agrega novidade. Ou você tem uma pessoa que é apolítica, totalmente fora, que é da iniciativa privada e não conhece nada da máquina administrativa. Aí entra também e bate cabeça. Coadunar essas duas personas aí, um cara que seja novidade, mas que tenha conhecimento... é diferente. E eu acho que... Não tô puxando seu saco, mas acho que eu vejo isso em você. Obrigado. Existe um seriado na Netflix, Designated Survivor, onde um presidente apolítico, ele não é nem democrata nem republicano, por uma tragédia que aconteceu no Capitólio, toda a cúpula do governo americano, ela morreu em função do ataque terrorista. Quem tiver oportunidade vai entender. Aí o protagonista, eu esqueci o nome do ator... Ele Sunderland. Exatamente.
Aquele do 24 horas. Ele fica o dia inteiro vendo Netflix. Mas esse seriado é fantástico dele. Ele não é republicano e nem democrata. E muitas vezes ele é questionado. Você não é nada. Por isso que você não tem firmeza. Não, eu acho que assim, bacana. Coincidentemente, depois que eu resolvi entrar para a política, eu vi esse seriado e me identifiquei, eu achei bacana. Ele consegue pegar as pautas progressistas, dos democratas, ao mesmo tempo com os valores que são defendidos pelos republicanos e fazer uma síntese bacana sobre isso. É o que eu falo que hoje, talvez, o Brasil está precisando. Não tem a pretensão de ser esse propulsor, não, mas fazer só no meu entorno, na minha região. É você pegar as pautas protetivas que a esquerda defende, mas também com aquelas progressistas que o liberalismo defende, e fazer uma síntese crítica, né? E, de repente, trazer o desenvolvimento com qualidade de vida para quem trabalha, né? É muito bacana isso, você tentar conseguir isso. E respondendo ao que você me perguntou, eu já tenho todo o traçado administrativo para fazer isso. Eu penso assim, dá muito trabalho. Você já desenhou? Já. E aí eu te faço outra pergunta. Claro. Ok, o plano é mirabolante. O grande gargalo das prefeituras é recurso. Você já sabe aonde conseguir recurso e o que você acha da parceria público-privada? Vamos lá. Parceria público-privada nossa ainda não é uma realidade, né? Porque existe os marcos regulatórios não são muito bem definidos, né? A gente precisa no Brasil, para tratar com a iniciativa privada, de maior segurança. E hoje em dia o Brasil é um fenômeno em insegurança normativa. Você tem um Congresso Nacional de um tipo hoje, muda-se o governo, mudam-se os arranjos e mudam-se as legislações. Nós vivemos aqui, talvez, como parâmetro, a Lei de Responsabilidade Fiscal, e estamos agora aprovando o arcabouço fiscal, cujas bases são completamente diferentes daquele. Inclusive com bases científicas bastante controversas, mas, enfim, está sendo aprovado. Então a gente não tem no Brasil muita segurança, o que torna talvez a parceria com a iniciativa privada algo um pouco difícil, porque o servidor público, o empreendedor não tem muita segurança. Só que em boa hora veio a Lei 14.133, ela alongou um pouquinho mais os contratos administrativos. Eu posso fazer hoje contrato até por 30 anos. Né? Então isso me permite, através da minha caneta, com responsabilidade, é claro, dar ao particular, não pela formatação público-privada, como existe uma lei específica formatando ela, mas através de uma licitação que assegure uma ação que seja uma ação de Estado, que trespasse o governo, se eu for eleito, meu governo, e até o próximo, dando tranquilidade para aquele particular investir e ter o retorno do capital dele. Esse é um ponto. Você me fez outra pergunta, além da onde você vai conseguir recursos? Boa. Nesse tempo todo que eu trabalho com administração pública, uma coisa que eu aprendi com o Nordeste, principalmente com os prefeitos do Piauí, foi porque lá a atividade econômica é quase zero, pelo menos no grande interior. É a região mais pobre do Brasil. E qual que é a grande atividade econômica que existe? Prefeitura. Se você conversar com o prefeito do Piauí, o cara é catedrático em fazer projeto e apresentar em Brasília. Se você pegar na nossa região, embora seja tão bem pobre também, a zona da Mata Mineira, junto com o Vale do Jequitinhonha, nós somos paupérrimos aqui, em termos de DH, inclusive, né? Juiz de Fora também. Juiz de Fora maquia muito, né? E vem caindo, né? Vem caindo muito, né? Se você buscar aqui o perfil dos nossos agentes públicos, você vai observar que eles instauram muito pouco os projetos que têm, dos recursos que têm disponível em Brasília. Né? O prefeito lá do interior do Piauí, ele já nasce percebendo que é fundamental estruturar bons projetos para que ele consiga captar recursos. O nosso aqui, isso é só por acidente ou através do intermédio de um deputado, sendo que na realidade existe recurso disponível em Brasília para quem sabe apresentar recursos. Bons projetos. Quando a gente... bons projetos. Você vai lá, conversa com o ministro, Ministério das Cidades, por exemplo, ele fala, sua região praticamente não tem projeto. O quê? Faltam projetos feitos por nós. Percebe? Então, assim, basta você saber onde buscar, como buscar. Existe um segmento, um arco gigantesco de opções, desde auxílio na educação, como também para a criação de parques industriais. Uhum. Assim, é uma gama muito grande. Infraestrutura, que é fundamental, saneamento básico, saneamento que é uma área que é muito mal vista pelo
pelo gestor, porque não dá voto. Né? Aparece. Tudo que está debaixo da terra não aparece, né? Mas então, assim, respondendo a sua pergunta, eu conheço grandes empresas e grandes profissionais que têm a expertise de saber aonde buscar e como buscar. Né? O que talvez possa ser um incremento, um facilitador. Talvez não, hoje é o gargalo. Sim. É dinheiro. E eu sempre ouvi isso. O governo tem dinheiro, mas não tem bons projetos. Isso é um jargão que rola muito, né, no meio político. Nós não temos tradição na nossa região de apresentar grandes projetos. Né? Roberto, eu estou ouvindo você falar e eu estou aqui pensando, eu como cidadão, como eleitor, né? E a maioria dos meus presidentes que eu votei nunca ganharam. Em geral é assim. Os presidentes que eu votei nunca ganharam. Puta que pariu, porque são frio. porque... Pelo amor de Deus! Não, escuta isso, Dê. Por quê? Porque geralmente eu já tenho um conceito de buscar um presidenciável. Não falando presidente, mas um presidenciável mais técnico, uma pessoa que tenha alguma coisa diferente para dar, e eu tento fugir muito dos populistas. Eu acho que o populista ele entrega muito pouco daquilo que ele oferece. Sim. Mas o populista é o que ganha. Eu vejo em você, falando aqui também de muita honestidade, esse cara que eu voto. Esse cara que é o técnico, que tem alguma coisa para entregar diferenciada, mas que vai bater de frente, talvez, com um populista. Certo. Alguém que vai oferecer um mundo para todo mundo e que as pessoas muitas das vezes compram. Como que você vai agir para tentar furar essa bolha? Ótimo, Mariano. Eu acho que com franqueza. Como eu disse para você, o caso daquela senhora que me pediu emprego para o filho, para o neto, eu acho que o povo está cansado, né? A classe política está sendo cada vez mais mal vista, né? Pela sociedade, né? E aquela demagogia que sempre imperou, conta comigo, o povo vendo esse discursinho já circular, que sempre retorna, ele se cansa disso. E eu sempre tenho o hábito, eu aprendi com um linguista chamado Augustin Valente, adequação do canal de comunicação. Aqui a gente está falando para um público mais sofisticado, que gosta de ouvir sobre políticas públicas, mas quando eu estou no meio da população, eu tento me fazer entender por eles. Eu tento trazer para eles exemplos que são factíveis, são do cotidiano deles, sem usar um português mais erudito, mais articulado, mostrando para eles efetivamente o que eu posso. Por exemplo, num determinado bairro lá de São João do Nepomuceno, a pessoa chegou e falou assim: se você for eleito, você traz para a gente aqui, constrói aqui um hospital. São João já tem um hospital. E o hospital é um sorvedor de recurso público. Né? É impossível. Porque o outro já teve aqui, e falou que vai construir. Eu falei assim: olha, eu vou falar para a senhora com muita franqueza. Se a senhora quiser ser enganada, eu posso até falar para a senhora para te agradar aqui agora, mas eu não vou fazer isso. Não tem a mínima condição de construir já tendo um hospital. O negócio é fazer o hospital funcionar com mais eficiência para que ele traga para a senhora mais retorno. Agora, construir aqui um hospital, uma unidade hospitalar no seu bairro, isso é demagogia. Eu não falo demagogia, isso é mentira, para que a pessoa entenda com mais fluidez. Né? Então, assim, eu acho que o povo já está cansado das promessas vazias. E, fatalmente, quando ele tromba com esse político tradicional, com aquela regra já, não, eu te dou, vota em mim que eu te dou, toma a bota aqui, depois, quando você voltar e votar em mim, eu recebo a bota. O povo está um pouco inquieto e, às vezes, rebelde com esse tipo de comportamento. E é nesse ponto que eu me fio. Eu costumo dizer que a política, em todo lugar, você tem um percentual de comensais. É o que faz a política ruim. São comensais que estão na política e aquele que está querendo tirar da política alguma coisa imediata. Existem aquelas pessoas que são extremamente carentes, que eu estou deixando elas fora disso. Por quê? Às vezes a carência aguda, crônica, ela leva a pessoa a aproveitar, talvez, a tábua de salvação, que é a política, para ganhar alguma coisa. E eu não consigo censurar essa pessoa. Uma vez eu fui numa casa, não tinha janela, não tinha porta. O fogão era umas pedras com aquelas trempes como se fosse fogão a lenha, onde ela colocava 2 panelas. Dava dó de ver aquilo. E a pessoa pedia mesmo, porque ela não tinha
o que comer, mano, no dia seguinte. Não, senhor, me dá isso que eu entendo. Esse é o filtro que eu faço. Eu não falei que daria para ela nada, mas depois eu pedi um amigo meu que voltasse lá com a cesta básica, mas que não condicionasse isso ao pedido de voto, sabe? É o filtro que a gente faz. Esse pessoal está fora dos comensais. Esse é porque precisa. E vê na política talvez uma época para ele sair, para ele melhorar um pouco da situação aguda que ele passa. Mas tem uma gama que é minoria, que são os comensais da política. É aquele que entra na política para ter um tipo de vantagem ou que tenta extorquir do candidato. Ele não tem a percepção que isso está fazendo mal para a sociedade. Ele está tentando criar uma conduta, uma postura que faz mal para a sociedade onde ele vive, né? Mas isso eu tenho a visão que esse número, esse segmento é uma minoria, né? Ainda assim, eu acho que a grande dificuldade que você vai ter... Furar essa bolha. Furar essa bolha. For. Porque, como eu vejo, pelo seu jeito, pelo que eu conheço, assim, empírico da minha cabeça, eu acho que Claro. outro desafio que você vai ter é ser conhecido. Sim. É rodar. Sim. Porque eu acho que você tem discurso, você tem o que mostrar, as pessoas já não estão tão bobas, né? Não estão tão iludidas. É o que você falou, é uma pequena minoria que quer é aquele levar vantagem, lei de Gerson. Mas ser conhecido. Ótima colocação. Você não está errada, não. Como eu fiz minha vida profissional... Só feeling, tá? Não, mas eu acho que você Cabecinha. está certíssima. E isso é muito explorado pelos meus opositores. Mas, em compensação, talvez por não ser tão conhecido na periferia, isso cria uma expectativa, né? Ao mesmo tempo, quando você não é conhecido, você não é odiado, né? E você cria uma expectativa, um potencial de crescimento gigantesco. Eu fiz uma pesquisa recentemente dos nomes que se apresentam para candidaturas, eventuais candidaturas, eu sou o que tem menos rejeição, né? Que para mim é o grande ponto. Então, assim, eu tenho... Você não começa negativo, né? Eu tenho comigo virado. que o meu desafio é estar com as pessoas, tentar mobilizar as pessoas, porque nós não estamos ainda em período eleitoral. Nada me impede de conhecer as pessoas. E, eventualmente, falar que eu pretendo vir candidato, eu só não posso pedir voto, que a legislação me proíbe, né? Mas eu posso falar, olha, vou participar de convenções partidárias, que eu sei que eu vou ganhá-las, né? E vir com candidato a prefeito no ano que vem. Isso eu posso, a legislação me permite. E nesse meio tempo, eu vou conhecendo as pessoas, eu busco as dores dessas pessoas. Porque eu acho que, assim, o interessante é você, quando você senta num bairro, você escuta, às vezes não é recurso de... É jeito, porque quem sente a dor do local é quem mora nele. Não adianta você vir com solução pronta, acabada, de cima para baixo. Você tem que buscar do morador quais são as dores que ele sente naquele local. E com base nisso, às vezes, assim, a solução é você fazer um caimento. É um asfalto tá sempre caindo, sempre deformando, e na realidade existe uma infiltração não, uma erosão que passa por baixo em função do curso d'água que é mal distribuído. Então, às vezes, assim, muita gente fala assim, mas não tem dinheiro, não tem dinheiro. As soluções são simples. É igual você motivar o servidor público. É ele perceber que você é uma liderança e que quer realmente valorizá-lo, não deixar que a administração seja mãe Joana. A valorização não quer dizer permissividade, e sim engajamento, trazer as pessoas para dentro da administração. Eu acho que dessa forma você consegue, não necessariamente gastando rios de dinheiro. E aí vem um diferencial que eu acho que eu tenho em relação aos meus concorrentes. Eu já vi, nesses 25 anos, onde dá certo e onde dá errado. O que deu certo e o que dá errado. Eu vou trazer para o meu município aquilo que eu aprendi que deu um resultado socialmente melhor com a menor aplicação possível de recursos. É o que a gente chama de princípio da economicidade. Perfeito. Né? Resultado social mais relevante com o mínimo de investimento. E existem várias... Gestão. Vários exemplos na nossa região mesmo aqui que isso dá certo. Né? Caminhando aqui, a gente sempre fala, tá quente hoje pra caramba. Tá quente. Hoje tá quente. Tá quente isso aqui hoje, Diogo. Para aquela pessoa, sabe, que a gente falou que tem a sua jornada, a jornada Sim. de quem quer se tornar um político. A gente tenta aqui, além do mais, né, a gente tenta trazer e entregar para quem assiste a gente algum produto, que é o conhecimento. Exatamente. Né? A gente quer sempre ir além. Ótimo. Além para inspiração, além para informação,
além de mostrar um caminho que é possível para quem tem um sonho. Isso. É porque a gente cresce por exemplo, né? Sim, Identificação. Sim. Então, essa é a proposta do nosso podcast. Para aquele cara igual você que vê que tá vendo, pode ser pro município dele, aquela mulher que tá vindo pro município dela, e tá faltando aquela, pô, vou, não vou, vou me colocar, não vou me colocar. Eu tenho ideias boas. Para essa pessoa, o que você falaria para ela? Olha, eu me vejo aqui com muita... Falo isso muito à vontade. Vocês dois são espelhos. São pessoas que eu me espelho para evoluir. A sua história de vida são histórias maravilhosas, né? Por todas as dificuldades pelas quais vocês já passaram. E eu acho que o exemplo arrasta, né? Se eu falar para uma pessoa que pode tentar se inspirar em mim, é não ser aquilo que você critica. Porque no Brasil, infelizmente, é farinha pouca, meu pirão primeiro. Boa. Depois que você chegar lá, não, agora é minha vez, porque eu não vou mudar isso. A mudança começa pelo exemplo. E dentro de você. E dentro de você. Então, assim, pra fora, né? eu tiro também de um exemplo, foi passado pelo meu pai. Ele, na época, década de 80, se eu não me engano, ele fumava. E ele pegou, na época que nós não tínhamos assim, essa obsessão com o meio ambiente, reciclagem, nem nada. Ele falou assim, meu filho, eu passei uma vergonha. Eu falei, o que foi, pai? Eu peguei um maço de cigarro e joguei inadvertidamente na rua. Veio um senhorzinho de bengala, ele desceu meio fio, pegou o maço de cigarro, não olhou para mim, tinha um lixo perto. Meu pai enxergava nessa época, meu pai perdeu a visão com o tempo. Jogou dentro do lixo. Eu falei, nunca mais eu joguei papel na rua. Então, quer dizer, o exemplo desse senhor contaminou meu pai. E eu tenho até um problema quando eu pego papel de bala. Eu encho meu bolso de papel de bala. E eu que jogo no carro? Meu carro parece um lixo. Um lixo. O exemplo arrasta aí. O exemplo arrasta. São duas pessoas diferentes, cidades diferentes, você não Um exemplo arrasta. Eu acho que assim, é você fazer o diferente, é você não submeter. Porque o caminho errado, o caminho torto, talvez do sucesso que seja financeiro, mas que não é um sucesso profissional. O sucesso financeiro é você caminhar da forma como habitualmente a gente critica. Se você, chegando lá, você se verga isso, você está sendo só mais um. Né? E longe de pensar nisso, de colocar nome em história, nada disso. Não acho isso nada relevante. Se você conseguir tirar uma família da linha de pobreza, fazer com que ele tenha uma vida melhor, se você conseguir mudar o perfil da sua comunidade, porque eu sempre escutei que o problema do Brasil é a educação. E eu acho que assim, o nosso mecanismo para mudar, para virar a chave do país, é investir em educação. Nada melhor do que você começar pela base, que é o município. Né? Então, esse é o meu mote, esse é o meu objetivo de tentar, longe de não poder modificar o Brasil inteiro, eu já tento me modificar sempre sendo uma pessoa melhor. E agora, na condição de prefeito, tentar levar tranquilidade, levar instrução, porque o conhecimento também liberta, né? Igual o exemplo arrasta, o conhecimento liberta. Esperança dele, é isso mesmo. Esperança, porque as pessoas estão descrentes. Isso gera até agressividade. Sim, é o fantasma que me carrega. Quando você fala assim, você é político, já começa aquele fantasma, né? Só que eu falo, eu falo muito para as pessoas de São João, eu não consigo fazer nada se você não me der o seu primeiro gesto de confiança, acreditando em mim, o seu voto, quando chegar o momento, né? Todos os grandes e os piores tiveram, num determinado momento, um voto de confiança. Para chegar lá, eu preciso desse voto de confiança. E o grande desafio é fazer com que a maioria das pessoas da cidade de São João do Pomuceno consigam ver em mim, depositar em mim essa confiança de tentar modificar a realidade local. Então, essa que, para mim, é o caminho, é a tentativa. Entendido o recado. Eu comecei falando aqui com ele, falando com a Desirê, imagina vocês, né, que um cara que já tem... E por que ele teria, você perguntou, a vontade de estar lá, e você conseguiu explicar isso bem, de verdade. Que bom, Mariana. Desejo todo sucesso.
A gente precisa de... Eu gosto de que tenha muitos mais políticos, eu não sou contra, eu acho que todo mundo tem que tiver uma ideia, tem que botar na rua. Eu acho que a gente precisa de pessoas novas, ideias novas, para trazer oportunidades novas. Então, eu te desejo todo o sucesso do mundo. Não voto lá em São João, mas... Graças a Deus, porque Se eu votasse- frio. É o Mick Jagger da eleição. Pelo amor de Deus. Fala assim, o que você quiser que pede, fala assim, vou votar em Vou você. votar nele, não. Eu desejo todo sucesso, de verdade. Obrigado, Mariano. Obrigado. Muito bom, Beto, ter Ótimo. você aqui com a gente, mas eu fiquei triste por um negócio, cara. Por que você não contou as histórias do meu avô com você? Cara, Uma próxima oportunidade. Aí. porque é muita história engraçada. Pode ter a parte 2. Meu avô era um folclore, né? Eu vou deixar para uma próxima oportunidade a Ele vem história, como pré-candidato já. a história do Avatara e do Aramu. Eram 2 cachorros de raça egípcia que só eu e o Dr. Hélio andávamos com eles. Porque eles eram bravos toda a vida. Na próxima, como pré-candidato, eu vou começar já. Vai ser um prazer. Vou começar com a história do meu Pessoal. avôzinho. E da flor favorita. Que sou eu. Ah, meu Deus. Primeiro avô. Nada, pela não, Roberto, pelo amor de Deus. Oh, presta atenção. Nossa. Presta atenção. Gente, primeiro amor da vida dele fui eu. Você continua sendo meu amor, né, Fui Dê? primeiro, me interessa. Ó, primeiro. Rapaz, eu falo com o André, o marido dela, vai pro céu assim, ó, num jato. Porque pra aguentar isso daí, ó, tem que ser um É santo. dele. E você viu, né? Você viu o TDAH gritar. Não, mas a Dê é o espírito de luz. A Dê é o espírito de luz. Não é difícil conviver, não. Ela tem uma luz. Ego, rapaz. A Dê e vocês. Empolgado. Olha, dá liga, viu? O trabalho de vocês dois, eu acho que vocês vão voar. Sim. Já estão voando, né? Até descarrega eu fiz hoje. Gente, Pelo amor de é Deus. isso aí. Estamos encerrando essa conversa. Chegou até aqui, se inscreve, curte, compartilha, que a gente precisa muito disso daí, tá? A ideia do podcast é levar inspiração e levar histórias como a do Roberto para que você possa trilhar também a sua própria jornada. E eu não aguento, né? Eu preciso encher o saco dele. Agora ele tem isso. Igual agradecimento de patrocinador. Pede pro seu pai, sua mãe, sua tia, seu vizinho seguir a gente, bater no sininho, porque a gente precisa muito. E aí, toda semana a gente tem um episódio novo para você. E se você tiver alguma ideia, alguma crítica, alguma sugestão, pode deixar lá. Que a gente vai. Ela só consegue falar a verdade, o final, para me imitar. E me segue, @Desirê_Cury. Roberto, onde que as pessoas te encontram na internet? Seu arroba do Instagram. Roberto Tomás ADV. Bacana. Roberto Tomás. Né? Vou deixar na descrição do TH? vídeo. Com TH e Z no fim. Tá. Beleza. Eu, aqui no @Mariano Miranda BR e no nosso canal, @Além do Mais Podcast _. Além do... @Além do Mais... @Além do Mais _podcast. Quem criou este nome foi a Desirê. Depois underline do podcast. Enfim, tá aqui na descrição do vídeo. Segue lá, compartilha e curte. Tá bom. É Em isso. todas as plataformas. Isso Hoje aí. foi osso de sair isso Hoje aí. foi osso, hoje foi osso. Kikiki, cococó. Valeu, gente. Um Valeu, abraço. gente. Valeu. Tchau, tchau.